pessoalmente, também sempre atento a novas desilusões. E o quadro festiva aqui no contexto religioso é mais assim, portanto, vive-se mais no aspecto religioso, com muita reflexão, mas também sem desligar-se da realidade. E, portanto, eu passei a quadra festiva até, inclusive, trabalhando um pouco, porque tive algumas constatações, e, enfim. Mas foi tudo muito tranquilo, muito tranquilo. E qual é a parte que olha e coloca como o seu grande desafio para este ano? Olha, poucos sabem, né? Eu tenho responsabilidades num país, né? Eu sou diretor de um centro de formação e uma das coisas que eu percebi ultimamente é a importância da tecnologia na gestão, a importância da tecnologia na gestão e também o trabalho na profissionalização da nossa equipa. Portanto, em Angola, nós estamos. A crise social e econômica tem tido impacto também no perfil profissional das pessoas, portanto, dentro das instituições. E, infelizmente, grande parte, em grande medida, o impacto é negativo. Quer dizer, o profissionalismo vai caindo e é um dos trabalhos que eu pretendo fazer. E, naturalmente, voltar aqui em cheio. Eu fiquei, com uma pausa de quase 3 meses e voltar em cheio a voltar sempre a pensar o país e outras coisinhas assim. Muito obrigado, Frei, e Dr. Custoso, seja bem-vindo e mais uma vez feliz ano novo. Muito obrigado, Horácio. Feliz ano novo para ti também. Frei Angalo, Chipilique Eduardo. É um prazer voltar a revê-los neste novo ano que está a começar, né? Os nossos colegas de painel que não se encontram hoje. Então, também um abraço a eles. Com certeza devem nos estar a acompanhar. E o pessoal técnico. E, sem sombras de dúvidas, não poderíamos deixar também de saudar aqui os nossos rádio ouvintes, os nossos internautas. É um prazer estarmos de volta no novo ano. Bola para frente, como se diz, né? E no final do ano passado tiveram um presente de um novo governador. Mara Quiosa esteve Verdade, convosco verdade. perto de 4 meses, depois foram brindados por uma outra figura que vai assumir a gestão. Aqui já se começam a fazer contas, na prática faltam quase 2 anos para o final do mandato do presidente João Lourenço. Já estamos em Uhum. 2025 e parecendo que não, 2027 já está ali na esquina. Como é que esse novo governador foi recebido? Qual é a expectativa da população e principalmente da classe política ali da província do Kwanza Sul? Olha, olha, daqui para 2027, o próximo pleito eleitoral, faltam cerca de 33 meses, aproximadamente, né? Isso se levarmos em consideração que o próximo pleito eleitoral 2027 realizar-se também no mês de agosto, à semelhança do que foi em 2022, né? Só que em política é interessante, né? O tempo disponível não é necessariamente igual ao tempo útil. Ora, se faltam cerca de 33 meses, nós, do ponto de vista político, em relação àquele que é o tempo útil, temos que dividir pela metade. São cerca de 16 meses, por aí, né? Por aí vai. E o novo governador chega num contexto completamente diferente e difícil também, e desafiante, sobretudo, né? Porque ele chega num contexto em que, por exemplo, o Orçamento Geral do Estado para a província do Kwanza Sul já foi aprovado, é algo que ele não tem conhecimento, não tem a mão dele. Ele chega agora num contexto em que teve que fazer a alteração ao pessoal mais próximo dele, pessoal do seu próprio gabinete, trazendo pessoas da sua própria confiança. São pessoas também novas, diga-se de passagem, em relação ao contexto político da província em si. Então, assim, de um modo geral, eu penso que é um desafio muito grande para o novo governador. A Mara Kiosa ficou aqui menos de 6 meses também, tentou imprimir aqui uma nova dinâmica na província. A gente fala que ela foi muito boa para a província, embora, do meu ponto de vista, eu penso que ela nem sequer teve tempo de provar ao que veio. Agora sai e chega alguém
completamente alienado no que diz respeito à vida da província, ao contexto da província em si, aos desafios que a província de Conde Sul impera, né? Mas é uma pessoa, pelo menos, já deu mostras de ser alguém um tanto quanto aberto, quer contar essencialmente também com a contribuição e a participação dos partidos da oposição, quer ouvir, quer conhecer, quer aprender, né? Quer que tanto todos nós, os conza-sulenhos, mostremos para ele, em certa medida, o caminho a ser trilhado. Então vamos ver o que vai dar nisto, né? Agora, são menos de 2 anos, não é? O desafio vai ser, eu diria assim, uma corrida, é uma maratona que encerra muitos E nessa desafios. altura, Até que ponto é que... qual o maior desafio que se coloca para o novo governador de Kwanza Sul? Olha, Horácio, noto que, por exemplo, em relação à nova divisão política administrativa do país, a província do Kwanza Sul ganhou mais 12 municípios. Nós já tínhamos 12. E agora saímos a dobrar, são 24 municípios. Para o governador da província vai ter de conhecer os 24 novos municípios. Eu fico imaginando o que é o governador ir ao Gungo, o que é o governador da província ir ao Quenha, e que é o governador ir ao Kisongo. Quer dizer, são localidades que são tão equidistantes. Tanto os municípios em si já encerram vários desafios. Agora imagina a, a, as comunas que passaram a municípios. Só o próprio governador, tanto fazer um périplo para conhecer os 24 municípios, já é algo que efetivamente encerrará um grande desafio. E depois, quando eu falo conhecer os 24 municípios, não necessariamente tem que ver só com ir para lá, passar 1, 2 dias, uma noite. Não, isso não é conhecer um município, né? É efetivamente tomar contato com as populações, saber quais são os desafios que que cada uma dessas localidades enfrenta no que diz respeito à água, à energia, às escolas, saneamento básico, setor médico, enfim, a questão que envolve os hospitais, tanto primários, secundários, enfim, quer dizer, há um conjunto de desafios que, em certa medida, eu sinceramente Mas acho que o governador vai ter está que... otimista, está otimista? Acha que poderá obter alguns resultados? Não, não. Honestamente falando, aqui eu falo como cidadão, né? Não estou otimista. Primeiro porque a província do Conde Sul, Horácio, portanto, veja só o interessante. Se nós antes tínhamos 6 municípios da província que não tinham energia elétrica, agora temos 18 municípios da província que não têm energia elétrica, né? Agora nós temos 24 municípios da província que não têm água potável, água pura, água para se beber, por exemplo. Ninguém, ao nível da província do Conde Sul, por exemplo, bebe água das torneiras nos municípios onde jorram água das torneiras. E aqui, quando eu falo municípios onde jorram água das torneiras, eu não estou a querer necessariamente dizer que é no município como um todo, não. Por exemplo, aqui mesmo, ao nível do município sede, capital da província, o Sumbe, não há água potável nas torneiras e a água também não jorra ao nível de todos os bairros do município, sede capital. Agora imagina os municípios que foram, né, arregimentados agora para serem tornados, tanto as comunas, né, que agora Doutor foram Custódio, arregimentadas para serem pelos municípios. Portanto, nós temos um desafio muito grande o ao PIN nível da não província. serviu para dar resposta a essas necessidades? Ou também é Não, olha, em tal relação ao PIN, eu tal tenho... como está a acontecer em Malange, os empreiteiros acabaram por abandonar as obras e nessa altura estão à monta, não se sabe da sua localização. É o mesmo problema que o Kwanza Sul está a viver. Os empreiteiros Olha, sumiram. em Não... relação ao PIN, eu para já tenho uma crítica muito velada em relação ao PIN, né? Primeiro, Qual é essa trata-se de crítica? dinheiros que advieram do Fundo Soberano, né? O presidente João Lourenço torrou cerca de 3 mil milhões de dólares do Fundo Soberano, né? Tinha um orçamento, um valor global de cerca de mais de 5 mil milhões de dólares e agora foram reduzidos a 2 mil. Portanto, foram dinheiros que foram torrados, cerca de 3 mil milhões de dólares torrados do Fundo Soberano, né? Portanto, é o dinheiro que foi alocado para o PIN. Ora, no que diz respeito à província do Conde Sul, também temos muitas críticas. Por quê? Porque muitas obras foram feitas e são obras cuja durabilidade, cuja eficiência, cujo impacto
direto nas populações do Conde Sul são ínfimos, são ínfimos. Por exemplo, ao nível da educação, nós, a- a- atualmente, no presente momento, hoje na província do Conde Sul, segundo dados do próprio governo provincial do Conde Sul, nós temos cerca de 140 mil crianças fora do sistema de ensino, ou seja, que não foram para a escola durante o ano letivo 2020 2024-2025, né? O que já sem sombra de dúvidas, muito grave. Hoje mesmo, Horácio, eu passei em frente ao Hospital Municipal, ao Hospital Provincial de 17 de Setembro, e eu vi uma enchente de pessoas, um emaranhado de pessoas assim que me chamou minha atenção, mesmo com a inauguração do novo Hospital Geral Provincial do Kwanza Sul. O que significa dizer que, independentemente da inauguração do novo hospital, da entrada em vigor e funcionamento do novo Hospital Provincial do Kwanza Sul, Hospital Geral do Kwanza Sul, ainda no que diz respeito à saúde, por exemplo, nós continuamos a ter problemas muito graves. Dizem respeito concretamente à questão que tem a ver com o acesso, os atendimentos primários e básicos de saúde para as nossas populações. Portanto, nós temos ainda muitos problemas no Conde Sul que o PIM, o Cuenda e tantos outros programas não conseguiram, infelizmente, dar a devida resposta Muito no que diz obrigado. respeito às populações do Conde Sul. Então, os Muito obrigado. desafios são ingentes, são tremendos, são muitos para a população do Conde Sul e não creio que o novo governador conseguirá, infelizmente, pelo menos assim, se não resolvê-lo, mas pelo menos fazer um fim-capé no sentido de apresentar soluções, propostas concretas, tendentes, pelo menos, se não a resolver assim, por exemplo, mas pelo menos a minimizar o estado das coisas ao nível da prevenção do Conde Sul. Os desafios são muito grandes, infelizmente, né? Muito obrigado, Chipilica. Seja bem-vindo e feliz ano novo. Obrigado para si, ao Frei e ao Dr. Custódio. Era só para anotar prévio, o tempo, o Dr. Custódio fecha. Sim, sim. Nós somos do Conde Sul, O, Chipilica. o Nada de comportamento ciúmes, pá. o comportamento do ano passado, infelizmente, transitou. Mas, Nada de ciúmes, Chipilica. Chipilica, ainda não demos o seu tempo. As ilegalidades, é sobre isso que quero falar. Nós começamos 2025 com um carnaval de ilegalidades. Carnaval de Nós, ilegalidade. entenda-se, que é isso, nós, Chipilica? entenda-se, né? Quem governa esse país. Uhum. Primeiro, a lei número 14/24 de 5 de setembro da nova divisão político-administrativa entrou em vigor no dia da sua publicação, 5 de setembro. Quanto à implementação, seria de forma gradual a instalação das novas administrações. Depois, haveria a aprovação do Orçamento Geral do Estado para 2025, que entrou em vigor em 1 de janeiro. Até agora, que falamos, nenhuma estrutura administrativa, olhando para o princípio do gradualismo na aplicação desta lei, foi constituída. Portanto, e aquilo que se falou muito, que a perspectiva da nova divisão política administrativa era mais uma artimanha para se fugir da discussão sobre as autarquias locais, já não há dúvida de que a manobra que foi feita não foi feita convenientemente. A ultrapassagem que foi feita não foi feita convenientemente. Prova disso é que até agora não há alguma, pelo menos há um modelo que quem governa gosta de fazer. Experiência piloto, sim. Chipilica, mano, olha, só para tu teres uma ideia, até agora o balanço em relação àquilo que nós estamos a ver, pelo menos aqui no Conde Sul, de que essa divisão política administrativa foi o grande tiro que vai sair pela culatra, meu irmão. Isso estou a dizer. Quem tem ainda alguma dúvida que foi uma manobra para desviar a discussão das autarquias, consegue agora perceber. Porque em novembro, o decreto presidencial 268/24, de 29 de novembro, fala também da implementação das tarefas que deviam ser implementadas, legislativas, administrativas, enfim, para a implementação efetivamente das novas estruturas administrativas. Até agora,
nada foi cometido. Este é o primeiro carnaval. O segundo carnaval tem a ver com o acordo celebrado entre o Ministério da Administração do Ministério do Emprego e as centrais sindicais sobre o incremento de 25% do salário da função pública, a começar a partir do mês de janeiro. Vimos o secretário de Estado a aparecer publicamente, apresentar um argumento que não colhe, a deitar por terra o acordo que foi celebrado, que no seu ponto número 1, a linha B, fala do incremento de 25% a partir deste mês de janeiro de 2025. Portanto, também é o segundo carnaval. O terceiro, e aquele que já se falou durante algum tempo, tem a ver com o processo de soltura dos arguidos abrangidos pelo indulto presidencial. O referido decreto presidencial entrou em vigor no dia 1 de janeiro, mas não sabemos quem é o autor, até agora publicamente não compareceu, mas o porta-voz de serviços prisionais apresentou um programa de soltura, quando nós sabemos que a soltura é de cumprimento obrigatório, tem prioridade sobre os demais atos, até porque soltura significa colocar alguém em liberdade. E a liberdade, nos termos do artigo 64, número 1 da Constituição, só é privada apenas nos termos e nas condições que a lei determina. Ora, havendo um decreto que entrou em vigor no dia 1 de janeiro, automaticamente, necessariamente, todos os arguidos deviam ser libertados de uma vez por todas, não no processo que nós acabamos de assistir, infelizmente, para ter premiado, assistido por entidades que deviam ser os primeiros a garantir o Estado democrático e de direito. Portanto, são esses os carnavais iniciais. E como jurista, explica como é que encarou este acordo diferente que envolvia o ex-deputado da UNITA, José Pedro Cachungo, e, aliás, entre a UNITA e o ex-deputado José Pedro Cachungo. Deu para ler o acordo? Exatamente. Aqui um alerta que gostaria de fazer. O próprio comunicado do militante Pedro Cachungo é completamente manipulador, porque a decisão é clara: inutilidade superveniente da lei é uma forma de extinção, no fundo é acabar com o processo, nos termos do artigo 287 do Código de Processo Civil, extinção do processo. O que é que isso significa? No decorrer deste processo, a requerida, no caso a UNITA, apresentou argumentos de que o mérito do processo, as reclamações, os direitos que supostamente tinham sido violados foram repostos, e por conta disso o requerente retornou à sua condição de militante do partido. Só que o militante Pedro Cachungo pega na decisão e faz um comunicado completamente manipulador. Portanto, nem se chegou a apreciar. Por que o comunicado é manipulador? O que é que leva a adjetivar desta forma esse comunicado? Primeiro, dá a sensação inicial que terá ganho a causa, o que não é verdade, até porque o mérito do processo não foi apreciado. Por isso é que a extinção por inutilidade superveniente da lide é uma das formas de extinção da instância, tal como uma decisão, outra coisa qualquer, mas neste processo o Tribunal Constitucional não chegou a apreciar o mérito, ou seja, os pedidos ou as solicitações feitas pelo militante Pedro Cachungo, e no comunicado ele dá uma sensação de que terá ganho a causa. Não, mas na verdade o que aconteceu é que os direitos do militante já tinham sido repostos muito antes do Tribunal Constitucional e deliberar sobre o que acabamos de ouvir. Mas acompanhou aquilo que depois foram as reações, principalmente nas redes sociais. Acha que o primeiro comunicado de José Pedro Cachungo teve o efeito desejado?
tal como disse, o efeito era para confundir a opinião pública. Nos primeiros Conseguiu-se momentos, alcançar esse objetivo. nos primeiros momentos, sim. Até mesmo aqueles juristas que não tiveram cuidado inicialmente de interpretarem o conteúdo do comunicado terão sido manipulados. Mas depois percebeu-se que, na verdade, não era aquilo que o próprio militante fazia fé naquela altura. Portanto, inutilidade superveniente da lei deu uma forma de extinção da instância e, por conta disso, é militante ativo. Mas aqui não fica também a intenção do próprio José Pedro Caixão de querer fazer política com essa decisão jurídica do político? Não, nós estamos a entrar, e vamos falar daqui a pouco, estamos a entrar numa fase muito derradeira do processo político angolano. Até 2027, muita coisa ainda vai acontecer. Primeiro, ele, se não sabe, devia saber que neste exato momento em que falamos, a nível interno da própria UNITA, não existe, como dizem nas redes sociais, alguém que possa concorrer taco a taco com o presidente Adalberto da Costa Júnior. Não existe, não vejo. Enquanto cidadão deste país, não consigo vislumbrar uma figura, embora o próprio presidente tenha admitido cá em Benguela de que as candidaturas serão convocadas oportunamente e qualquer militante que preencher os requisitos do regulamento eleitoral poderá concorrer. Mas aqui externamente nós percebemos que politicamente, a nível dos militantes da UNITA ou com capacidade ativa ou passiva, não há quem esteja em condições para... Passiva, no caso, não há quem esteja em condições para concorrer. Mas atenção, até 2027 ainda teremos muitos filmes por assistir. Aliás, o nosso propósito não hoje... vejo, com devido respeito que tem pelas qualidades, uma pessoa muito formada, tem capacidade, tem militantes, mas honestamente não vejo capacidade de vencer as eleições internas da UNITA. Okay. Embora reconheçamos também que há um grupo da sociedade civil que está decepcionado com o comportamento do presidente da UNITA. Isso aqui também deve ser dito. Depositaram muita confiança quando do processo. E agora esse paralelismo com o Venâncio Mondlane, que está a enfrentar o poder instituído. Era isso que algumas pessoas também pretendiam na altura, uma voz de mando. Mas parece que Adalberto não terá. O contexto angolano é diferente. Mas essa é uma versão mas aqui é um debate que é muito interessante, que também é preciso travar. Se nós tivermos que nos ater hoje os resultados desses protestos de Moçambique, são resultados devastadores para a economia. Temos muitas pessoas, eu olho principalmente no valor humano, que é insubstituível, mais de 200 pessoas que morreram e não há garantia que o Mondlane vai assumir o poder. Mas vamos começar a revolução, alguns ficarão na primeira esquina, mas a revolução triunfa. As consequências da revolução são essas, econômicas, humanas, e o objetivo requer sacrifício. Chiplica, tem acompanhado a realidade moçambicana? Percebemos, sim, há danos econômicos muito grandes. Não, mas objetivamente falando da estrutura do país. Eu não quero olhar para ali, só a pergunta que eu faço é a seguinte. Por aquilo que tem acompanhado pelos diversos cenários, acha que Mondlane essa revolução que desencadeou após as eleições, vai triunfar ainda este ano? Olhando objetivamente pelos indicadores que se tem. Primeiro é que acreditou em instituições que são infuncionais. Ponto final do parágrafo. A fraude é, sobretudo, legislativa. E isto que depois também vamos discutir aqui nesse debate. O processo eleitoral inicialmente, a fraude começa com a legislação. É na legislação onde a fraude fica completamente cozinhada, que é no caso de Moçambique, vimos a composição do próprio Conselho Constitucional. Portanto, isso já é um projeto de manutenção do poder. Vimos a presidente do Conselho Constitucional a reunir com os partidos concorrentes. Isso não existe em qualquer parte
da própria legislação moçambicana, era uma forma de dar um calmante. Portanto, a legislação é fundamental, a composição, o funcionamento dos órgãos. Depois tudo é complementar. O Venâncio, nesse momento, está num desespero. Muito obrigado. Embora sabemos que há recursos internacionais a nível do Tribunal Africano e outros mecanismos que estão a tentar dar alguma esperança, até porque a nível do Tribunal Africano e do Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos, há jurisprudência consolidada sobre o processo eleitoral. Qual é essa jurisprudência? Fala-se, por exemplo, de um caso da Tanzânia, em que um candidato, conforme está o nosso contexto, em que só pode ser candidato a presidente da República aquele cidadão que estiver ligado a um partido político. Era o que aconteceu na Tanzânia. Ele tinha sido indiferido, rejeitada a sua candidatura, e quando recorreu ao Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos, esta ilegalidade foi reposta e concorreu às eleições. Portanto, muito obrigado. Quanto a isso, um dia podíamos debater com mais tempo sobre este assunto. Hoje, o nosso desafio, nesta primeira edição do Ponto de Equilíbrio do ano 2025, é uma reflexão sobre os grandes desafios que se colocam para o país em 2025. Vamos olhar para a agenda política e vamos também passar por aquilo que se coloca para o país econômico. Quais são os desafios que se colocam para este ano? O que é que o país econômico deve vencer este ano? Ou seja, é um país, aliás, é um ano com muitos desafios. Frei Angalo, se tivesse que construir a agenda para o país, que elementos deveriam compor essa construção? Olha, eu começaria por um aspecto já que o Nelson Custódio tocou, que é o fato de estarmos próximos do ano 2027, onde acontecem as próximas eleições. E nós ainda não tocamos nos vícios das eleições passadas. Quer dizer, não se está a combater, não se está a fazer nenhum trabalho para combater os vícios das eleições passadas. E nós estamos atualmente com dois cenários que deveriam levar à reflexão, que é o caso de Moçambique e de Venezuela. O caso de Moçambique e de Venezuela é que a minha reflexão levou a pensar que a falta de uma cultura de verdade, de seriedade e sentido de honra, tanto são valores humanos, quando isso falta, então a democracia falha. E no caso de Moçambique, no caso da Venezuela, Angola deveria aprender uma coisa, que é a importância da lisura no processo eleitoral. Quer dizer, não é o dia das eleições que conta, fundamentalmente, mas conta a lisura e a verdade de todo o processo. E então, mas aí é preciso ir cultivando uma cultura de verdade, uma cultura de seriedade e uma cultura de honra. É porque... Por outras palavras, o que é que o Frei quer dizer? E quer dizer que a falta de honestidade é que está a levar, por exemplo, que levou, por exemplo, Moçambique ao caos e também levou Venezuela ao caos e outros países vão levando ao caos. É só para vermos, também temos nesse momento um cenário no mundo que é super interessante, que é o caso da Síria. O caso da Síria, quem está acompanhando o caso da Síria, aquele movimento chamado rebeldes estão a surpreender pela positiva, pelo menos até este momento, estão a surpreender pela positiva. No discurso público, ok? A vontade daquelas pessoas que eram consideradas terroristas, tinha inclusive prêmio para sua captura, mas no discurso público coloca o interesse nacional em primeiro lugar. Em Angola, a situação social e econômica é péssima e é catastrófica. É a primeira coisa que era preciso reconhecer. Trabalhar para isto. A segunda coisa é já temos essa preocupação com o processo eleitoral, porque o processo eleitoral de 2022 está cheio, está eivado de vícios. Eu chamo aquilo foi uma grande falcatrua, uma grande vergonha. E então, era importante que a nação, neste momento,
fizesse questão de trabalhar para eliminar, para combater aqueles vícios e começar a desenhar um processo eleitoral civilizado, decente, verdadeiro. Porque as pessoas estão com muitas expectativas, as pessoas vão colocando muitas expectativas nas eleições. E acaba sempre sendo perigoso também isto. Os partidos parecem estarem a trabalhar para as eleições. Isso também é perigoso. O que é preciso ver, primeiro, existem problemas de hoje, por exemplo, a questão da fome, que é uma grande realidade no país. O debate público, político, deveria incidir também sobre isto, para que as pessoas saibam, para que as pessoas percebam que os líderes estão preocupados com isso. E o que aconteceu em Moçambique, o que vai acontecendo em Moçambique, e os bispos de Moçambique, nisto, digo, foram sábios, quando não há uma liderança presente com que a população se identifica, a população age sozinha e o resultado é o caos. O resultado é o caos. Moçambique está no caos. Angola corre esse risco também. Frei, aqui há um elemento que acabou por elencar, que tem que ver com a questão da reestruturação de toda a máquina eleitoral, ou seja, a começar pela... o Chiplica já falou um pouco sobre isso, a questão, o processo eleitoral, a fraude começa na elaboração da lei, ou seja, a lei é o primeiro passo para a manipulação dos resultados eleitorais. Acha que este ano os atores políticos deviam abraçar isso como uma causa principal, alterar e termos uma estrutura que possa garantir a isenção, em que, tal como aconteceu muito em Moçambique, muito se falou sobre isso, em que o voto depositado deve ser o voto contado e o resultado deve refletir a vontade do povo. É possível trabalhar nisso esse ano? Há, da parte da classe política e da própria sociedade civil, esse desafio de assumir isso como um cavalo de batalha? Olha, usou exatamente a palavra que eu queria usar aqui, é o cavalo de batalha. Tá bom. O que é que acontece? Eu não sou jurista, mas pela leituras que eu fiz da lei eleitoral nossa, a lei eleitoral está bem, não tem problemas, acredito aí, não sei se o Nelson Custódio, o Chipilica, tem alguma crítica, mas a lei eleitoral... Muitos problemas a lei eleitoral, Frei. Não, pá, naquilo que nós leigos entendemos, existem alguns elementos que poderiam funcionar bem. Por exemplo, a questão da publicação dos cadernos eleitorais com antecedência para a correção dos erros. Porque a fraude começa logo, a falcatrua começa logo com o número de eleitores. Tá. Por exemplo, a CNE fez os cálculos baseado, tanto usando a variável 14 milhões. A variável 14 milhões é falsa. Angola não tem 14 milhões. Portanto, os resultados que a CNE apresentou nas últimas eleições são todos falsos. Não estou a dizer que o MPLA ou o UNITA ganharam ou perderam, mas é que a CNE usou uma variável falsa. E então, é um vício grave, que devia ser corrigido já agora. Nas poucas linhas que eu li da lei eleitoral, eu acredito que ela garante alguma coisa. Portanto, outro detalhe, a única coisa que eu acho que devia ser corrigida na lei eleitoral é a questão como é que chama isso? Dos votos na mesa. Como é que chama isso? Assembleia de voto. O apuramento. Escrutínio. O escrutínio e o apuramento na mesa. Nas democracias funciona assim. Portanto, o escrutínio e o apuramento dos votos se faz naquela mesa e depois são transmitidos aqueles valores, aqueles dados, com nota pública. Porque se você tira um voto lá do fundo da Chibia e vai querer contá-lo em Luanda, já está complicado, né? Portanto, mas, Frei, há aqui uma experiência recorrente, por exemplo, em que a estruturação do próprio processo eleitoral, os partidos podem ter as atas que refletem os votos lá nas assembleias,
Mas essas atas depois não têm alguma utilidade, porque posto, por exemplo, no que aconteceu nas últimas eleições, e mesmo em 2017 foi isso, pelo menos houve a acusação de atas falsas, tal como o tribunal disse, mas este ano, por exemplo, não se deu a possibilidade de se fazer essa contagem das atas que foram apresentadas pelos partidos políticos, estamos a falar concretamente da UNITA, ou seja, há este desafio de se olhar também para a questão da composição do Tribunal Eleitoral, ou seja, o Tribunal Eleitoral aqui o Tribunal Constitucional ao veste do Tribunal Eleitoral e a questão da própria composição da própria CNE, porque é ali onde efetivamente tem passado toda a fraude, tal como alguns partidos políticos têm alegado. Não é alegado, é fraude mesmo. Não é? Todos sabemos que é fraude. Portanto, a primeira coisa que era preciso fazer era despartidarizar a CNE. Uma coisa são os partidos participarem, outra coisa é liderar. A CNE devia ser um organismo liderado por pessoas neutras, onde pessoas dos partidos poderiam ser convidadas para participar sem, portanto, termos aqui liderar. A primeira coisa é despartidizar a CNE. A CNE Frei, está doente. temos o caso de Moçambique. A CNE de Moçambique é liderada por um bispo anglicano. É uma figura tida como independente. Por isso eu falei da questão da cultura. Por exemplo, o caso da Venezuela, vamos pegar, eu quero exatamente queria chamar a atenção esse detalhe. A Venezuela tem um sistema eleitoral eletrônico tecnicamente funcional. Perfeito, digo, tecnicamente perfeito. Por quê? Imprime quer dizer, o sistema automaticamente manda a ata para o centro e também imprime uma cópia. Mas como não há vontade de verdade, não há cultura de verdade, mesmo assim conseguiram falsificar, alegando que os hackers invadiram o sistema, que não invadiram nenhum sistema, tá vendo? Então, o problema da democracia é cultural. Quer dizer, nós não vamos construir a democracia com as eleições. Nós temos que começar a deconstruir a democracia já agora, seguindo todos os processos. Por exemplo, na lei eleitoral é previsto que no dia 15 de dezembro de cada ano, ok? Atenção a esse detalhe aqui, o executivo deve entregar à CNE os dados dos cidadãos maiores. Portanto, os dados Mas dos isso é cidadãos anualmente, maiores. Frei? Ou isso só A lei acontece no está ano? escrito todos os anos, no dia 15 de dezembro, ok? O executivo deve entregar esses dados à CNE. Eu não tenho, pelo menos, informação disso ter acontecido desde 2022, ou seja, Não, mas exatamente aqui entra esse detalhe, né? Está isso na lei. Quer dizer que os partidos políticos deveriam saber todos os anos, efetivamente, quantos eleitores o país tem. E depois há um outro detalhe que é uma brincadeira que eu honestamente detesto, que faz sempre o ministro da administração do território. Quando chega às eleições, há um dia que diz que vai entregar o disco duro na CNE, aquela demonstração de ignorância. Está a entregar o disco duro da CNE, de dados que a CNE recebe todos os anos, dia 15. Pronto, esse tipo de brincadeira é que, por exemplo, aqui eu digo, os partidos políticos, aí entra assim os partidos políticos, deveriam ter como cavalo de batalha esses vícios. Lutar, combater esses vícios. Porque não é no ano das eleições que vamos corrigir, por exemplo, o número de eleitores. Reparem só, o censo já terminou? terminou em dezembro, mas os resultados provavelmente vão ser apresentados em 2026 ou 26 ou 27. Mas por aí, já volto Então, assim, só para concluir, termino para terminar, dizendo sim. exatamente essa preocupação da saúde política. O país está doente, politicamente doente. É preciso fazer correções. Doutor Custódio, partilha desta preocupação do Frei Angalo em que este ano deveria ser aproveitado para a reestruturação de todo o pacote legislativo eleitoral e a reestruturação dos órgãos que fazem a gestão do processo eleitoral? Com certeza. Aliás, essa é uma das preocupações que o maior partido político na oposição em Angola
decidiu levar a cabo ao longo deste ano de 2025, né, que é propor à Assembleia Nacional uma nova lei, portanto, uma nova lei de revisão do pacote legislativo, tanto eleitoral de um modo geral, mas com maior incidência para a nova lei de organização e portanto, a nova lei que rege o funcionamento das eleições gerais no nosso país, não é? Tanto este é o nosso maior desafio. Veja, isso faz necessário porque, em primeiro lugar, porque em Angola nós não temos eleições propriamente ditas, tal como, por exemplo, iguais a essas que aconteceram em Moçambique, né, em que foram eleitos tanto o presidente da República, o Parlamento, e depois foram eleitos os governos provinciais. No nosso país, a eleição, tanto é que o modelo é tão atípico, de tal sorte que o país todo e o executivo e o governo de um modo geral chamam de eleições gerais. Eleições gerais. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. O que existe, na verdade, são eleições para a eleição do presidente da República, eleições para a eleição do Parlamento, dos deputados, e depois eleições para os exercentes Doutor dos Custódio, cargos doutor Custódio, administrativos. doutor Custódio, quando quando da fala do Frei Angalo, ele levantou a questão da perfeição ou não da nossa lei eleitoral e o doutor Custódio disse que a nossa lei eleitoral tinha muitas zonas cinzentas. Quais são essas zonas cinzentas que devem ser imediatamente corrigidas para que se possa mitigar os efeitos de uma possível fraude eleitoral? Bastante, Horácio. Desde logo, a questão que se prende com o apuramento eleitoral. O apuramento eleitoral deixou de ser feito ao nível dos municípios, né? Depois deixou ao nível também das províncias e depois a nível nacional. Hoje, na atual lei, isso não existe. O que existe é que cada assembleia de voto, portanto, os Doutor votos são... Custódio, doutor Custódio, só um ponto de ordem. Pois não, Só um pois ponto não. de ordem, só um ponto de ordem nesse aspecto. Pronto, eu falo disso porque acho que com 20 ou 21 anos, em 2005, fui designado membro da Comissão Municipal Eleitoral da Ganda e pude ser membro ou comissário durante 10 anos. Quantos anos, Chiplica? Que 10 anos. Foi comissário durante 10 10 anos. anos. 10, 8 anos. 10, 8 anos. Depois pedi a minha demissão. A minha demissão. Portanto, o pacote legislativo de 2005 previa, no caso, o apuramento municipal, mas isto nunca foi implementado. Nunca. Nunca foi implementado. Pois é. Depois, há outra situação que, só para ajudar nesse aspecto, em relação às competências da CNE, e quase que ninguém gosta de falar, são as competências e atribuições da Comissão Nacional Eleitoral, que são, diríamos, no ano eleitoral, atribuídas a órgãos paralelos. Há órgãos paralelos que conduzem, no verdadeiro sentido, o processo eleitoral angolano. E os próprios militantes dos partidos políticos, comissários ou membros da Comissão Nacional Eleitoral, têm conhecimento disso. Eles, naquele período eleitoral, praticamente não têm o domínio sobre a condução do processo eleitoral. Portanto, e estes órgãos paralelos são esses que determinam, que conduzem o processo eleitoral. Chiplica, quais são esses órgãos paralelos que têm assumido a gestão do processo eleitoral angolano? Primeiro, começam com as prestadoras de serviços, depois o centro de escrutínio é tomado de assalto por indivíduos devidamente identificados, muitos deles do Serviço de Informação e Segurança do Estado, militantes do MPLA,
os comissários, e aliás, o Freire se referiu muito bem, em 2022 vimos que os comissários saíram a dizer que nem sabiam como é que os comissários nacionais, obviamente, nem sabiam como é que o processo eleitoral foi, os resultados surgiram, a ata, etc, etc. Então, esses vícios no processo, depois tem a questão da imprensa e outras situações mais. Mas o que eu quero dizer é que, e para concluir essa primeira parte, é que a CNE, num processo eleitoral, não é efetivamente aquela que nós pensamos que desempenha. Era só isso, doutor Custódio. Dando sequência, o doutor Pois, Custódio estava a pois. identificar as zonas cinzentas do atual pacote legislativo eleitoral. Uhum. Pois é, acho que vai em certa medida também na esteia do que o Chiplica acabou por dizer, né? Portanto, tem a ver essencialmente com essas questões, esses problemas todos, né? O, o apuramento, infelizmente, não é feito ao nível municipal. Deveria ser feito ao nível dos municípios, deveria ser feito, pois, ao nível provincial, e agora com maior incidência responsabilidade ainda, dado o facto de que com a nova política, portanto, portanto, a nova organização em funcionamento, eh, A, portanto, a nova política a da entrada em decisão funcionamento política da nova administrativa, é política isso? administrativa, sim, exatamente. Isso vai implicar necessariamente com que sejam criados mais, tanto comissões eleitorais ao nível de vários municípios. Vejam só as teratologias e os desafios que a nova lei, portanto que a nova realidade do país encerra, né? E isso é fundamental, por quê? Porque o apuramento não pode ser simples e unicamente feito a nível nacional, não. E aqui a nível provincial, tanto os mandatários dos partidos políticos, bem como os próprios partidos políticos, circunscrevem-se em somente levarem à consideração das comissões, quer municipais, sobretudo provinciais eleitorais, as questões que têm a ver com as reclamações em relação aos votos nulos ou não, tanto, né, tanto, ou não existentes. Portanto, isso, em certa medida, coloca um conjunto de suspeições e um conjunto de fragilidades em todo o processo que precisa ser corrigido. Daí é que o maior partido da oposição no país se propõe em dar início, portanto, remeter à Assembleia Nacional neste ano, portanto, uma nova proposta de lei orgânica sobre as eleições gerais. São gerais e também sobre a organização e funcionamento da própria CNE, né? Agora, é claro que em relação à CNE, portanto, já foi votada, já foi aprovada, né, a composição da CNE, já vimos que os Mas, problemas começam aí. mas essa composição não pode ser alterada em função também da mexida na lei, se essa lei foi alterada este ano, se houver vontade Olha, política olha, para é esse justamente propósito. esta questão que se coloca, né? Essa questão que se coloca. Para já, a meu ver, eu acho que a composição e funcionamento da CNE, atrelada ao percentual representativo eleitoral na eleição anterior, eu acho que já começa por ali, já é um problema, já começa por ali, né? Depois há sempre aquele fim-capé entre um partido que cresceu muito mais na eleição anterior, entre outro partido que diminuiu, e depois aquele fim-capé em relação à Doutor representatividade, Custódio, né? Já vimos agora esta divergência, já vimos agora na lei que foi aprovada. doutor Custódio, essa divergência não seria limpada, aqui passa a expressão, se fosse construída uma nova lei que definisse uma Exatamente, composição diferente? sem sombras de dúvidas. Eu não tenho a menor dúvida que uma nova lei que pudesse adotar critérios muito mais independentes, portanto, dissociados da representatividade política, por exemplo, quer seja em relação ao partido ganhador ou ou o segundo partido mais votado. Portanto, é preciso que nós tenhamos a capacidade de pensar um melhor modelo que garanta, sobretudo, a lisura, a transparência e a verdade eleitoral de uma forma muito tranquila, muito, né, de tal Muito sorte que nós não obrigado. podemos Muito depois obrigado. Eu descambar em problemas como o que está a já, acontecer em agora Moçambique. em Moçambique, Já né? começo Esse aqui é um a problema, olhar. Horácio. Só Sim, para sim. concluir, Já começo só a para olhar aqui no concluir. tempo. Já começo a olhar aqui no Sim, tempo. Vamos sim, ter só para que concluir. Portanto, agora esses são os reduzir o problemas. tempo de intervenção.
Vamos reduzir o tempo de intervenção. E depois, é preciso também que a nova lei eleitoral garanta, sobretudo, que haja a presença de observadores eleitorais, sobretudo aqueles que o MPLA, que é o partido na oposição, o partido da situação, acaba por excluindo e depois não tem consequência nenhuma, percebe? Já foi dito aqui e nós verificamos isso várias vezes. Para concluir. E verificamos isso várias vezes. Angola é o país da África, pelo menos aqui ao nível da nossa região, que realiza eleições sem a presença de observadores eleitorais, por exemplo, da União Europeia ou da América Latina, só com a presença de observadores aqui ao nível da África subsaariana. Muito obrigado. E isso levanta um conjunto de suspeições. Depois não há absolutamente nada que aconteça. Muito obrigado. Então, é preciso que a nova lei corrija, evidentemente, todas essas teratologias que acabam sempre existindo. Muito obrigado. Isso é importante. Muito obrigado. Chipilica, eu quero que dou-lhe 2 minutos e meio, porque agora já temos outros assuntos ainda para analisar. Antes de ir à sua questão... Mas eu já estou aqui, você teve um ponto de ordem. Um ponto de ordem. Sim, para não perder o fio da meada, era mesmo importante isso. Vamos a isso. É que a oposição está com uma faca de 2 gumes em relação à reforma legislativa eleitoral e, sobretudo, a questão da composição da Comissão Nacional Eleitoral. Por quê? Porque também agora hoje uma forma de empregabilidade. Uma forma de empregabilidade e os membros na Comissão Nacional Eleitoral dão de cota 10% do seu ordenado. Mas, Chipilica, isso é uma questão... Posso falar? É uma questão... Chipilica, calma, vamos falar. Posso falar? Estou a falar de uma realidade. Deixa o doutor Chipilica concluir. Fui muito miúdo e praticamente forjei-me enquanto pessoa jovem na CNE. Conforme disse, com 20, 21 anos de idade. Então, muita coisa que eu vivi. E falo por experiência, não por intermédio de outra pessoa. A CNE foi uma escola para mim. Então, estou aqui a explicar essa faca de 2 gumes para a oposição, que é a... Daí o fica-pé da FNLA, PRS, quando... Exatamente. Eu nunca vi uma luta ferrenha travada por esses 2 partidos. Exatamente. Infelizmente também, muitos militantes desses partidos lutam para estar na CNE. E as lideranças provinciais, municipais e outras, procuram sempre o critério do nepotismo, da conveniência, enfim, de inserirem membros na Comissão Eleitoral. Quando nós entramos para a Comissão Nacional Eleitoral, não se falava em regalias, não se falava em salários, e ninguém tinha uma ideia, muitos até na altura negaram-se. Eu, por exemplo, tinha sido convidado a ser. Eu também só fui, nem sequer sabia o que era aquilo. Depois de algum tempo, começaram a pagar, a nível da administração municipal, depois do administrador, do vice-administrador, era o 3º salário mais alto no município. Naquela altura falava-se em $100, que eram 80 mil kwanzas. Portanto, isso criou a nível dos militantes. A nível dos militantes. Mudou imediatamente o interesse que tinha, sobre a CNE. Então, mas explica. Essa narrativa. Sim, é mesmo para concluir, porque eu vou fazer uma pergunta. Essa questão das receitas passou a ser agora uma força, uma artimanha para tornar refém. Isso não vai permitir a reforma do ponto de vista dos princípios constitucionais. Acha que não haverá vontade política dos partidos que têm essa responsabilidade de fazer a alteração que se precisa nesse momento? Porque nós temos um problema de afirmação pessoal enquanto cidadão. Eu tenho que viver não será também uma questão que exerço, não será do também trabalho uma questão, que exerço. Explica, não será também uma questão de pobreza, com desemprego? É isso que eu estou a dizer. É isso que eu estou a dizer. Explica. A fragilidade, a desgovernação do país
facilita com que essa situação permaneça como está. Explica, aqui também, Infelizmente. há aqui um elemento, e eu gostaria que fosse Uns até sintético. surpreenderam-se quando eu disse que já não queria continuar. Eu queria que fosse A membro da sintético, comissão né, na resposta. eleitoral. Há quem defenda, por exemplo, que o facto da CNE ser um órgão composto por partidos políticos, essa composição não deveria se incidir apenas nos comissários, devia começar desde a estrutura técnica, porque e falou de estruturas que vão interferindo, mas tem aquelas pessoas que trabalham na sala de escrutínio, também nesses locais há quem defenda a partidarização, ou seja, se a CNE é partidarizada, é gerida pelos partidos, então também nesses locais onde é contado o voto, também deveriam estar ali os membros de partidos políticos. Acha que é eficiente? É aceitável uma sugestão? É aceitável essa sugestão? Eu rio quando ouço esses argumentos, porque eu conheço a realidade. Os membros dos partidos políticos na Comissão Nacional Eleitoral são praticamente instrumentos de legalização. Só para dar uma ideia, estamos aqui a discutir o escrutínio. A ata sai do município, cria-se um centro de escrutínio paralelo. Um centro de escrutínio, não diria, um centro de envio de atas para a central em Luanda. Nem os comissários municipais e provinciais sabem no seu município o resultado. Também esperam na televisão. Mas não seria... Isto aqui desde 2008, que eu acho que... Desde 2008 que está a funcionar assim. As segundas para cá. Exatamente. Não sei se interrompo. Pode interromper, Frei. Pode fazer o seu ponto de ordem. Não, é só para pegar, vamos a complementar uma coisa que o Explica está a dizer. Hoje, com a tecnologia, não é isso? Com as tecnologias, o processo devia ser distribuído. Quer dizer, cada mesa publicava os resultados assinados por todos que estão aí e mandava logo para Luanda. Aquela história de recolher o carro que vem de Luanda e buscar papéis aí é para fazer fraude. Depois, por exemplo, nas últimas eleições, houve um jornalista que encontrou um monte de coisas, dessas atas jogadas aí no lixo. Só para dar um... Sim, Frei, o que seria... Há coisas que um dia vamos conversar bem. Por exemplo, até na distribuição dos boletins, das mesas, do material eleitoral, até na distribuição do material eleitoral, existem órgãos que supervisionam a atuação do comissário ou do membro da Comissão Nacional Eleitoral. Se esta pessoa não tiver firmeza, há de cair nisso. Por exemplo, há uma situação que ocorreu de que um cidadão que saiu de Luanda, que não conhece a realidade objetiva, as vias de circulação, queria coordenar a distribuição do material eleitoral. Eu disse na altura que nós não podemos circular nesta via a esta hora, porque vamos ter problemas, vamos no dia seguinte. Ele disse, não, temos que ir agora. Eu disse, não, vamos no dia seguinte. Ele saiu, ligou para o responsável dele, o chefe dele em Luanda, que não sabemos até hoje. Eu liguei ao meu diretor municipal, diretor municipal agora presidente, até lá, senhor diretor, nós não vamos poder ir dada hora. E no dia seguinte, quando fomos, já em pleno dia, ele observou o caminhão que trazia o material eleitoral a sair da ponte, que é um ponteco. Enquanto saía da ponte, o ponteco todo caía. Ele atrás, ao observar aquele cenário, ficou espantado, está a ver? Você não conhece a realidade. Não conhece as vias de acesso. Quer mandar então, é difícil. Então essa história, só para concluir, obrigado para concluir. Essa história de que os membros na Comissão Eleitoral dos partidos políticos conduzem um processo eleitoral é uma falácia política que, na realidade, não são eles. Porque mesmo a questão da seleção... Mesmo a questão da seleção... Falaste do centro de escrutínio, tem a questão da seleção dos membros de mesa,
Os partidos E deviam aqui ter, os partidos deviam ter uma palavra nessa questão da seleção dos membros da sala de escrutínio, não só aqui da estrutura central, como das estruturas municipais ou provinciais. é assim, à medida que vamos saindo das grandes cidades, a democracia vai diminuindo. E há determinadas localidades que os partidos políticos, sobretudo o partido MPLA, têm poderes. Então conseguem inserir. E você observa mesmo, os militantes estão na mesa. Ok, obrigado. Frei Angalo, falou. Não, eu só falei aquilo que Não, não, não. o Mas, Frei, mas o Frei, o Dr. Cristiano estavam a se referir. Não, não falei, só contei essa parte da minha. sim, sim, não mas falei tudo do que eu penso. vamos evoluir, vamos E evoluir. você é brevíssimo mesmo, você é Sim, brevíssimo. seja breve, por favor. E você é brevíssimo, é brevíssimo. Seja breve. Tem a ver com o Orçamento Geral do Estado de 2025. Nós temos um problema que é anual, que é reiterado, que enquanto não resolvermos a elaboração, preparação do Orçamento Geral do Estado, baseadas nas políticas públicas, no sentido de que o interesse público seja salvaguardado, vamos ter esses problemas. Ok, obrigado. Portanto, Obrigado. esse é um dos grandes desafios que temos. Enquanto nós angolanos não sentarmos, independentemente das nossas cores políticos partidárias, não sentarmos e definirmos o que é que queremos como políticas públicas, vamos continuar a ter um orçamento que a oposição não aprova, e o partido no poder executa, e os anos vão passando, vão passando. Frei Angalo, eu vou dar 2 minutos ao Frei, 2 minutos ao Frei, porque temos vários assuntos a serem abordados. Esses assuntos que estamos aqui a colocar são os desafios para este ano que está hoje no 7º dia. Frei Angalo, falou da questão da fome. Como deveria ser construída a agenda de combate à fome no país? Olha, como se diz, a pobreza, tanto a fome como a pobreza é uma questão de vontade política, ok? E Angola é um país grande que, por exemplo, tem uma parte, que é a parte norte, que produz 2 vezes por ano, vamos dizer, faz-se colheita 2 vezes por ano. Por exemplo, o Nelson Custódio está aí no Sumbe. O Sumbe é uma zona altamente fértil, indiscutivelmente isso. Muito fértil. Verdade, Frei. Verdade. E é absurdo, por exemplo, você ter um país que é rico numa parte e ter a população morrer de fome noutra parte por causa da seca. Quer dizer, as instituições públicas, as instituições civis, as igrejas, eu sempre me questiono o que é que custa, por exemplo, o que é que custaria pegar e comprar o mantimento de onde se produz e levá-lo para quem? Para onde não, por exemplo, naquele ano há seca, coisa assim. Portanto, eu acredito que, como também já dizia o Chipilica, era preciso sentar, né, e pensar o que é que nós queremos fazer desse país. A nível dos políticos deviam sentar a esse nível. Depois, a nível das comunidades locais também, isso também os partidos políticos podem inspirar, é que as comunidades locais também têm que se organizar. Por exemplo, o nosso país está a perder uma coisa muito importante, que são as lideranças locais. Aquela liderança mesmo lá do bairro, tá vendo? Aquelas lideranças, portanto, o Soba, o Sobeta, o coordenador do bairro, são personagens que estão a desaparecer. Portanto, é muito importante restaurar as lideranças locais, mas lideranças que inspirem ao crescimento. Eu gosto de pegar o exemplo dos kibbutz, dos chamados kibbutz israelitas. Os kibbutz israelitas. Nos anos de 1917, quando alguns hebreus começaram a recuar da Rússia e chegaram no território que se chamava Palestina, né, aí mesmo pronto, junto de Gaza, sobretudo, eles chegaram a encontrar uma terra simplesmente deserta. O que é que eles criaram? Criaram essas comunidades chamadas que buscam comunidades igualitárias. Comunidades igualitárias onde todo mundo se empenha para o bem da comunidade e todo mundo tem o mesmo salário. Por uma questão informativa, os kibbutz israelitas não dependem das políticas do governo israelita. São comunidades autônomas fechadas que trabalham onde o salário do professor é igual ao do mecânico, é igual a todo mundo tem o mesmo salário.
São essas comunidades que começaram a criar a riqueza que hoje tornou, que no final depois tornou o Estado de Israel aquela, vamos dizer, aquele geograficamente pequeno, mas muito potente. O trabalho das comunidades. No nosso país, o que é que está acontecendo? As comunidades rurais estão empobrecidas, os bairros, as aldeias são lugares para fugir, de onde os jovens estão a fugir. Não existe um trabalho de animação e de orientação para que as comunidades rurais, por exemplo, e as comunidades de bairro se organizem e cresçam. Por exemplo, repare só a quantidade de lixo nas periferias das grandes cidades. Quem que deve limpar aquele lixo? É o João Lourenço? Ou é a sociedade que tem que se organizar, que tem que saber que não tem que viver no lixo? E tem que brigar para ter o lixo distante de si. Portanto, são todos esses detalhes. Nós precisamos de uma espécie de organização social. E, sobretudo, uma sociedade que acredita que quem vai resolver os problemas do povo é o povo. Abandonar o mito e a grande mentira, é aquela do slogan de Agostinho Neto. O mais importante é resolver os problemas. Isso é a grande mentira. O trabalho da política é criar condições para que cada um resolva os seus problemas. Ou seja, o cidadão angolano tem que começar a meter na cabeça que quem deve resolver os seus problemas é ele próprio, e não um outro. Evitar de começar a acreditar nesses messias. Portanto, é uma questão de trabalho cultural, é uma questão de trabalho de mentalização, é uma questão das pessoas acreditarem que ninguém resolve os problemas de ninguém. Okay? Cada comunidade deve brigar para resolver os seus problemas. Cada indivíduo deve brigar para resolver os seus problemas. E termino com o exemplo da Europa que vem da Segunda Guerra Mundial. Quem construiu a Europa destruída não foram os Estados. Você vai para a Alemanha, vem aqui na Itália, vai para Portugal. Houve uma geração que arregaçou as mãos e reconstruiu seus próprios países. É assim que você vai a Portugal. Vê que a economia de Portugal é baseada na economia das famílias. Mesma coisa na Itália. Tá vendo? Quer dizer, essa coisa de pensar que o Estado é que vai resolver os problemas do povo é a grande mentira que é preciso eliminar. Não, o Estado, ou seja, o governo existe para fazer política. Fazer política é o que é? Criar leis que facilitem ou que façam com que cada pessoa, cada comunidade possa resolver os seus problemas. E evitar esse paternalismo, essas mentiras dos salários mínimos, essas mentiras que nós o governo vir ao público dizer que vai criar emprego. São mentiras. O governo não existe para criar emprego. O governo existe para fazer leis que facilitem a criação de emprego. Frei, nós temos um governo com uma estratégia assistencialista. Aliás, a quem fala de uma estratégia de manutenção do poder, ou seja, as pessoas são mantidas nessa condição de pobreza para estarem sempre com a mão estendida em quem pode eventualmente fazer um apoio e aqui também por arrasto acaba por influenciar na qualidade da própria democracia que nós temos no país. Olha, há um vocabulário que já está consagrado. Eu, inclusive, ofereci, quando o Adalberto passou por aqui, eu ofereci um livro com esse título, chama-se A Pós-Democracia. O que é a pós-democracia? A pós-democracia é o governo das instituições internacionais atrás da fachada de suposto governo. Esse governo de João Lourenço é de fachada, não existe. Quem manda em Angola é o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Okay? E a estratégia desses organismos qual é? Portanto, os dinheiros que dá o Fundo Monetário Internacional, o dinheiro que dá o Banco Mundial, não pode ser usado para os serviços sociais. Quer dizer, não pode ser usado para construir escola, não pode ser usado para hospitais. E então, como a estratégia é manter-se no poder e também esses organismos têm interesses que essa gente se mantenha aí, o que é que se faz? O próprio governo é dependente. O governo do MPLA não produz. Portanto, quando você tem um governo em que a pessoa mais importante é a ministra das Finanças, okay, e você não conhece quem é o ministro da Economia, é porque não tem economia.
você recebe de alguém para distribuir, porque o Ministério das Finanças é para distribuir aquilo que já se conseguiu. Portanto, nós estamos a fazer o quê? Temos um governo que depende das ajudas internacionais para se manter aí. Ok. E são obrigados a dizer mentiras, dizer que não dependem do Fundo Monetário Internacional, são obrigados a dizer mentiras que não estão a implementar políticas de austeridade, quando o povo está a ficar miserável. É a mesma situação que você tem em Moçambique. Em Moçambique, por que a Frelimo não quer sair do poder? A Frelimo se meteu em compromissos com multinacionais. Nós devemos esquecer, por exemplo, na questão de Moçambique, o caso dos massacres de Cabo Delgado. A Frelimo um dia tem que responder por isso. Os compromissos com os organismos, com empresas e tal, é que está fazendo com que a Frelimo não tenha coragem de largar o poder. Ok, Frei, obrigado. E vou terminar, Sim. deixa-me só terminar aqui esse coisa aqui. A nossa exigência como cidadãos, ok, isto é de direito, é que combater primeiro essas mentiras de messianismo. Portanto, o presidente da República não é Messias, não vai trazer chuva, não vai trazer leite, não vai trazer arroz, não vai trazer empregos. Portanto, o trabalho do presidente da República enquanto chefe do executivo é criar políticas para facilitar a vida de cada cidadão e de cada comunidade. Que significa o que aqui? E termino aqui nesse aspecto. Angola precisa de investir na educação, primeiro. Portanto, nós vivemos num mundo globalizado. Para aproveitarmos as oportunidades que a globalização traz, temos que estar instruídos. Se você é burro no mundo de ciência, você fica marginalizado. Ok, obrigado. Explique, Eduardo, a questão do combate à fome. Estamos a atravessar uma fase bastante complexa. Há dificuldades que são sentidas hoje por quase todos. É difícil encontrar alguém que esteja numa condição de algum alívio financeiro em função das dificuldades que o país atravessa. A inflação acumulada está acima de 1000%, ou seja, se tivermos como ponto de partida o ano de 2017, a altura em que o presidente João Lourenço assumiu o poder, a moeda nacional depreciou-se na casa dos 200 ou um pouco mais por cento. E estamos a assistir centenas, se não milhares de pessoas a serem privadas daquilo que é básico, a alimentação. Como a sociedade, a classe económica e o próprio executivo deveriam construir uma agenda no sentido de reduzir, já que é difícil acabar em um ano, a fome e a pobreza no nosso país? No fundo, essa resposta já foi dada, porquanto nós temos um orçamento geral do Estado que durante esses anos todos é aprovado de forma unilateral. É um orçamento imposto. Não espelha não só a vontade da oposição em alguma parte, mas e sobretudo boa parte da sociedade civil, aos graves problemas que existem a nível dos territórios, dos municípios, das comunidades. O nosso foco, o indicador da resolução de alguns problemas, como a fome, o ensino, a educação, a saúde, o indicador fundamental é o Orçamento Geral do Estado. Infelizmente, nós não temos isto feito com a colaboração de todos. Há quem senta no computador, está no ano, ele define na chibia o que é preciso, define no Sumbe o que é preciso, define em Benguela o que é preciso. Acho que é mais absurdo, de fato, isso. Exatamente. Tudo igual, né? Tudo igual, né? Exatamente. Nós estamos nisso há anos. Isto está efetivamente provado que não vai resolver não resolve, nem vai resolver os nossos problemas enquanto República de Angola. E se não identificarmos isso como problema, as consequências continuarão a ser essas que assistimos. E depois, tem outra coisa muito mais grave ainda. Não se terminado o ano, depois da questão da aprovação da conta geral do Estado, aquela conversa toda que os parlamentares poderiam aqui justificar da legalidade e da execução do orçamento.